Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Eu vou passar a palavra ao evangelista Arsénio, meu companheiro nesta noite. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Com reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios 24, versículos 3 e 4. Depois da leitura estaremos devolvendo o púlpito ao nosso reverendo para a oração. Amém. Provérbios 24, 3 e 4. Já encontramos? Amém. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. Estamos no segundo dia da conferência da família. E aqui estão os teus servos, aqueles que te servem dia e noite, porque abordarão o tema que interessa a sua igreja, as famílias que aqui estão. Pai, seja com eles nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, e nós também, Pai, quanto nós queremos ouvir e aprender e praticar o que se ensinar aqui. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Que Deus abençoe. Amém. É uma honra estar aqui na presença dos irmãos. Eu serei o primeiro, vou convidar o evangelista Arsénio para sentar-se, mas nós fomos convidados, fomos desafiados a trazer na noite de hoje um tema que para nós interessa muito a igreja, conforme vocês podem olhar para aqui, que é a educação, trabalho e sabedoria financeira. É bem verdade, amados irmãos, que quando se fala sobre finanças dentro da família, tem havido muitos desafios a nível de interpretação, de entendimento, de união, de divisão, de partilha. E isso muitas vezes tem dividido a família, sobretudo em momentos de muita pressão, sobretudo em momentos de crise financeira, sobretudo de muitos cenários em que a gente pode estar, como o nosso contexto atual, em que nós víamos do momento em que vivemos um conforto financeiro e que agora vivemos um desconforto financeiro, se assim quisermos, porque até tem sido uma situação muito presente em todas as sociedades e, se quisermos, em todo o mundo. Então, eu queria passar pelo a seguir. Faz favor. É normal nós trazermos aqui uma palavra de oração, uma palavra que nos eleva, mas ainda é fundamental a gente construir a nossa personalidade dentro do que seria então um tema proposto, a educação, trabalho e sabedoria financeira. E assim está composta então a divisão do nosso trabalho que nós nos propusemos trazer hoje. E a mim me cabe falar sobre a personalidade financeira e emoções, que vai ser dividida em 2 pontos: saúde financeira, objetivos, valores e tomadas de decisões numa perspectiva familiar. Como devem saber, as finanças elas têm um impacto muito profundo dentro da família. E é muito comum na nossa sociedade, sobretudo nós, enquanto africanos, falar abertamente sobre finanças dentro da família. E nós sabemos que a família é uma instituição divina criada por Deus. Então, eu gostaria de ir por passos. E aqui nós dizemos que saber mais sobre a sua identidade financeira vai te ajudar a entender melhor a sua relação com o dinheiro. Cada oportunidade que chega até si é filtrada ou vista através das lentes
dos seus arquétipos. Por isso, ao se deparar com as mesmas oportunidades financeiras, poderemos melhorar a nossa condição. Amém? Mas poderá o irmão se perguntar o que é isso, arquétipos? Então, nós vamos viajar de forma vamos ser sucintos, mas também muito detalhistas. Amém? E o que é que nos espera aqui? O que é que nos espera aprender? Quais são os objetivos? O primeiro objetivo é sentir. O segundo é comunicar-se. O terceiro é comportar-se. E o último é agir de forma diferente com as finanças. A seguir. E aqui, paramos aqui. Então, nós precisamos perceber onde é que nós estamos. Quem somos nós? Quando Deus, no seu projeto, Ele fez o homem e a mulher, o tema sobre dinheiro não estava na agenda. O tema sobre dinheiro não estava na agenda. O dinheiro surgiu para que nós pudéssemos nos sustentar neste mundo desde o momento que Adão e Eva, perderam o privilégio de serem sustentados por Deus. O tema de dinheiro não estava presente na agenda do Senhor antes da queda. Amém? Então surge aqui uma queda. Houve a criação, homem e mulher, houve uma queda do homem em que nós agora estamos sujeitos e Deus havia dito que o homem viverá do quê? Do suor do seu trabalho, certo? Daí que nós somos obrigados a trabalhar para trazer sustento dentro da nossa família. E aqui então começa a gerar muitos conflitos dentro dessas tarefas. Quer na forma mais tradicional, em que as mães ficavam em casa a cuidar dos filhos e os pais saíam para trabalhar. E as situações foram mudando as sociedades. Hoje, de alguma forma, direta ou indireta, obriga com que as mulheres também possam trabalhar e entender sobre as finanças. Mas, ao longo deste percurso, Deus, no seu infinito projeto, enviou o nosso Jesus Cristo Salvador, porque nós estávamos condenados pelos nossos pecados, e nos trouxe um resgate em Jesus Cristo para nós caminharmos na eternidade. Só que neste percurso, amados irmãos, nós temos muitos desafios, que estão muito ligados às nossas emoções, que vamos lidar no dia a dia, conflitos de diversas formas, mas nos é proposto aqui conflitos emocionais ligados às nossas finanças, porque eles é que nos dão o quê? O sustento. Pode seguir. E então aqui se nos apresenta sobre a saúde financeira 2 aspectos. Se você não sabia, amados irmãos, nós estamos divididos em 2 momentos, razão e emoção. Só que nós, enquanto pessoas, somos apenas, na razão, no nosso raciocínio, somos apenas 20% dentro da satisfação das nossas necessidades. E 80% está ligado às nossas emoções. Amém? E aqui temos necessidades que dentro da nossa sociedade, do nosso cotidiano, nós vamos enfrentar para satisfazer as nossas necessidades. E aqui temos a pirâmide de Maslow, que apresenta aqui várias necessidades. Necessidades básicas, alimentação, conforto, segurança, necessidades sociais, autoestima e a autorrealização. E isso está dentro da família. Amém? Dentro da família, nós procuramos satisfazer estas necessidades. É uma luta constante, é uma luta diária. No momento que nós vamos vivenciando mutações sociais, há uma pressão constante para satisfazer estas necessidades. E às vezes queremos satisfazê-las mais do que nós precisamos, porque vivemos uma pressão da sociedade. Mas nós, paralelamente a isso, nós temos uma identidade enquanto cristão. De que forma que nós vamos nos guiar, havendo estas necessidades, que pressões é que nós vamos atender? Aquilo que o mundo se nos apresenta ou a perspectiva como a palavra de Deus se nos apresenta. Amém? Porque nós corremos para satisfazer estas necessidades. Amém?
E elas muitas vezes são carregadas por quê? Por causa das nossas emoções. E é aqui então que vem a interpretação que nós vimos lá atrás dos arquétipos. Amém? Então, o que é arquétipo? Eu acredito que os irmãos muito atentos, porque até são chequinaenses, já devem ter lido. Amém? Já devem ter lido. O arquétipo, então, significa o quê? O modelo de representações que existe o quê? No nosso inconsciente coletivo. Por que coletivo? Amados irmãos, nós fomos feitos para viver em comunidade, em união, em família, homem ou uma mulher, seus filhos e outras formas de família que aqui nos foi dito. Fomos representados por outros aspectos que o nosso reverendo apresentou. Amém? E então, dentro dessa coletividade, existem várias formas de pressões emocionais, que podem ser psicológicas, que podem ser apresentadas de várias formas. Amém? E aqui nós temos também aqueles que são os arquétipos financeiros, porque os arquétipos podem ser no fórum de marketing. Se vocês olharem, o marketing tem sido muito agressivo. Gera impulsos emocionais às pessoas para quê? Para comprar. E as nossas mamás são mais emotivas que os homens, amém? Vocês reparam quando se deparam com alguma coisa, querem logo comprar. O mesmo sucede com as crianças, porque elas vão se descobrindo. E na medida que se descobrindo, mais coisas querem. Por quê? Porque elas percorrem diante daquilo que brilha aos seus olhos. Vivem naquilo que se lhes apresenta no momento e querem correr sem o raciocínio profundo. Por isso é que nós falamos sobre razões e emoções. Então temos aqui os arquétipos financeiros, que são quê? Modelos psicológicos e comportamentais que descrevem como as pessoas se relacionam com o dinheiro. E nisto há um psiquiatra, que é o Carl Gustav Jung, que ele indicou 8 pontos que todos nós poderemos nos identificar. Mas essa identidade está muito alinhada também ao quê? Aos temperamentos. E o nosso pastor Tarsis, outro dia, se não me engano a memória, na quinta-feira passada, não é? Ela apresentou aqui os temperamentos e nós conseguimos nos identificar. Vê por que você deve vir às quintas-feiras, amém? Tens que vir às quintas-feiras. E ele falou muito bem sobre os temperamentos e nós vimos personagens dentro da Bíblia que ou cada um teve ou mostrou o seu temperamento. Falamos de Paulo, falamos de Pedro, falamos de Davi, falamos de Jeremias, o chorão. E nesse contexto ele seria o quê? O profeta chorão seria o melancólico, não é? E o Davi é o líder, nesse caso ele seria, que temperamento é que ele teria? Amém? Os irmãos estão atentos. E então, este psiquiatra, foi ele quem desenvolveu o fundador da psicologia analítica. E ele apontou 8 aspectos ligados à nossa identidade financeira. Eu tive a oportunidade de trazer isso no outro dia nos jovens e os apresentei, e eu, pela graça e a oportunidade que nos foi dada pelo reverendo, trazer aqui hoje, então, na nossa igreja e na nossa conferência de família. A seguir, faz favor. E eis-nos aqui, então, os 8 tipos. Amados irmãos, dentro da família, é muito comum vocês verem alguém que tem um comportamento do líder. E quem é esse líder? É um indivíduo ou uma pessoa, e eu diria melhor, é um irmão que tem a aptidão nata de construir império. É um irmão que gosta de construir império. Ele está constantemente em movimento, muito sagaz, muito ativo. O dinheiro é uma forma de medir a sua realização e ama se desafiar. Ele está sempre em movimento. Vocês conhecem pessoas assim, não é? Há pessoas assim. É o líder, está sempre em movimento. Gosta de mostrar o seu status com compras de itens caros. E isso são modelos que acontecem muito em determinadas sociedades.
Porque para se posicionar com líder, sobretudo em Angola, se vocês olharem, há pessoas que mesmo não tendo uma característica de líder, mas para se posicionar com o Estado, ele traz coisas caras. E isso cria também outros modelos dentro da própria sociedade. E há outra pessoa que é o acumulador. Ele gosta de obter respeito, ele gosta de ser admirado. O irmão tem dificuldades de usar o dinheiro que ganham. Eles são minimalistas. Então sempre finge que não tem dinheiro, mas vive assim, bem escondidinho. É atento a administrar, às vezes é muito sigiloso e crítico com quem gasta dinheiro. Então, há pessoas que têm essas características dentro da família, que pode ser a mãe ou que pode ser o pai. E às vezes está muito associado também aos nossos filhos. Mas os nossos filhos são muito reflexo dos pais. Atenção! E se a sociedade lhes apresentar outras características, eles poderão desenvolver características muito similares a essa. Mas antes de avançar, trouxe-me aqui a memória para nós podermos alinhar um aspecto muito importante, irmãos. Quando nós nos envolvemos com a sociedade, nós vamos adquirindo muitas coisas. A Bíblia, quando se refere que mostrai à criança o caminho que deve andar, está a nos ensinar que nós devemos ensinar aos nossos filhos os princípios cristãos, para gerar uma identidade aos nossos filhos. O que é que sucede aqui? A criança vai absorvendo aquilo que a igreja oferece e vai formando a sua personalidade. Porque às vezes, aquilo que nós começamos a consumir vem muito do cenário social em que nós estamos inseridos. A igreja costuma trazer um modelo comportamental que atende os princípios, sobretudo, ou melhor dizendo, a vontade de Deus. E quando as crianças estão envolvidas em outros diversos cenários, eles vão adquirindo outros comportamentos que exigem um determinado consumo. E aquilo às vezes começa a alinhar-se ao seu caráter, à sua personalidade e começa a afetar como ele vai se relacionar futuramente com o dinheiro. Por isso é que nos obriga, ou somos obrigados, a mostrar às nossas crianças o caminho em que deve andar. Porque dentro desses vícios que as crianças obtêm é onde Satanás também vai atacar a criança. Porque há pessoas que têm problema num campo, há crianças que não têm conflitos num campo. Se a criança estiver exposta num cenário com bebida, com cigarro, e ele praticar isso, isso será o momento da sua perseguição, que ele vai lidar com ela. E às vezes vai ter que conviver com aquela pressão, mesmo sem ele praticar. Até que Jesus venha e tira, amém? Há pessoas que estão lidando com situações que ele não pode estar lá, não pratica, mas ele sabe que o ataque é nesse campo. Não sei se me entende, amém? A seguir, o conector é um indivíduo relacionado, ele gosta de relacionamento. Já viram essa pessoa, né? Nós em Angola costumamos dizer que é o aparecedor. É movido por fé e otimismo. Ele quando vive, aqui tem um negócio, ele só vai, ele não mediu as coisas, não buscou uma educação para lidar com a situação. Amém? Ele vive longe do estresse também financeiro. Ele facilmente atrai pessoas mal intencionadas e tem excesso de confiança aos outros. Já viram essa pessoa? A mulher, às vezes, está a dizer, marido, essa pessoa não vale a pena, mas você não confia em nada, não confia em ninguém. E aí vão nascendo outros problemas. Esse é o irmão conector. Amém? Ele procura sempre uma opinião. A opinião, ou seja, eles já acertaram em casa com a mulher, com os filhos. Não, ele vai lá mais fora buscar outro consenso, outra opinião. Epa, olha, eu então ouvi aí a tia fulana, estava aquilo que nós conversamos, já estragou. Esse é o conector. E está muito alinhado a coisas da nossa própria identidade. Amém? E temos a seguir o alquimista. Já viram falar daquele salvador do mundo, né? Esse é o salvador da pátria. Há pessoas assim, absorvem tudo. É o alquimista. Ele tem desejo profundo de gerar uma mudança positiva no mundo.
ele tem um padrão comportamental de amor e ódio, por aqueles que têm e por outros que não têm. E nas sociedades em que há um choque social de pessoas que têm uma condição financeira mais alta e a maior parte não tem, há muitos alquimistas. Aparecem muitos alquimistas. Eles não gostam de quem tem. Amém? Eles não gostam de quem tem, eles criticam. Eles associam, primeira coisa, o sucesso ou o posicionamento financeiro de alguém a coisas más. Ele está sempre criticando. Ele não consegue ter uma visão diferente. Então, muito desse comportamento vem o quê? Vem também dos cenários em que ele está associado, em que é muito apresentado essas críticas. A seguir, temos o ousado. É um indivíduo ou um irmão que tem a capacidade natural de sentir-se à vontade com transações financeiras complexas. Ele não entende, mas ele quer se envolver em negócios, em situações complexas. Ele traz um tema que ele não percebe, mas ele quer fazer transações complexas. Você já analisou isso? E mete-se em risco. Amém? Vocês reparam que as pessoas que têm essa tendência estão muito voltados aos jogos. E agora a nossa sociedade, se vocês repararem, o que tem sido tão comum é você receber mensagens de burladores. E pessoas que têm essa inclinação vão sempre receber propostas. Olha, não queres trocar dinheiro? Há pessoas que mudam de perfil, você pensa que é teu amigo, você já quer se meter numa transação complexa, financeira, que não tem nada a ver consigo, e às vezes é dinheiro da família, e já estás a pensar na multiplicidade do dinheiro. Irmão, muita atenção. E assumem riscos sem grandes dificuldades. Têm altos e baixos e vivem adrenalina financeira. Há pessoas assim, que comprometem até o negócio da própria empresa, porque se meteu em negócios complexos que ele até nem o entende. É esse irmão ousado. Amém? E também temos a seguir o sexto, que é a celebridade. Ele se sente que nasceu para brilhar. E se olharem, amados irmãos, no mundo da internet, dos Instagram da vida, na porta do vizinho, que uma vez vê, são celebridades. E os jovens seguem atraídos por essas celebridades. As pessoas facilmente se apresentam como uma coisa que não são. Ou ele sente que é uma celebridade. Amém? Gosta de ser reconhecido. É muito comum, com ser carismático, lideram as pessoas com muita naturalidade, gastam às vezes mais do que ganham para status. Vivem na extravagância. São os modelos, vivem numa extravagância que ele não tem condições até de sustentar. Há pessoas dentro da família, há irmãos dentro da família, que ele sozinho vive uma extravagância, mas a família não. Ele só está a olhar para si mesmo. Só está virado para si. Ele não está a olhar para a condição dos filhos. Há aquelas pessoas, você vê lá vir com a família, com os filhos, bem arrumado. Quando olhas por filho, ele pergunta, esses são filhos de quê? Não, são meus filhos, mas ele está bem apresentado. Amém? E as pessoas estão atentas, irmãos. E tem o generoso. Ele deseja exercer tudo com compaixão. Tem um desejo de genuíno ao serviço de todos, mesmo não tendo tempo de si mesmo. Mas ele quer estar aqui, quer estar aqui. Irmão, você não é onipresente. Você é só um. Você precisa ter mais tempo dentro da família. Amém? Você precisa ter mais tempo com Deus e a seguir com a família. Você precisa ser mais apegado à família. Então, há irmãos que têm essa personalidade do generoso. Desejam ser tudo com compaixão. Arriscam as finanças para ajudar os outros. Amém? É muito comum, sobretudo nas famílias africanas, o casal planificou algo, mas apareceu problema na família, olha, não avisou a mulher não avisou o homem, o esposo, e as finanças já foram. Fizeste o quê? Não, olha, a tia fulana, a tia que estava ali no mato, olha, aquele dinheiro mesmo enviei, é o salvador da pátria.
é o generoso. E ele se sente mesmo generoso. Se lhe forem apontar que o que você fez não está correto, ele diz, mas você não tem amor. Já viram, não é? Mas você não tem amor, você não sente. Mas não entendeu a ferida que trouxe dentro da família. E todos nós podemos ter um destes comportamentos. Há uns que são muito mais fortes em relação ao outro, a outra característica. E a seguir é o oitavo, que eu não vejo aí. Por favor, a sonoplastia, faz favor. Se não tiver, eu digo que é o romântico. O romântico. Irmão, não esqueçam o romântico, se faz favor. A sonoplastia, consegue levantar mais um pouquinho? Não consegue. Ponto. O romântico. O romântico é aquele irmão que deseja desfrutar os prazeres da vida. Esse é o romântico. Com gastos básicos, com experiências, com gratidão. O dinheiro é uma distração e vive o presente. Já viram aquela pessoa, né? Ele se recebe hoje o dinheiro, recebeu hoje o salário, hoje também já acabou. Ele gosta de viver os prazeres da vida. O dinheiro não tem importância para ele. Ele diz, dinheiro não é nada. Você tá, quando ele gasta todo o dinheiro da família, ela vai dizer ao outro, você tem muito olho no dinheiro. Você está muito atento do dinheiro. Você, minha esposa, não precisa ser assim. Você, meu esposo, não precisa ser assim. Tua mente não pode estar só no dinheiro, mas já gastou. Esse é o romântico, irmão. O romântico gasta e ele não dá valor ao dinheiro, não dá valor ao trabalho que ele tem. Amém? Então, estas características, todos nós podemos nos encontrar nelas. Mas repare, irmãos, que nós temos agora uma identidade cristã. É normal que se apareça uma destas características, mas nós percebemos sobre os excessos que nós podemos estar inclinados a esses princípios e que consequências elas podem gerar, melhor dizendo, dentro do seio da nossa família. E eu acredito que numa introspeção, porque nós falamos ali nos objetivos, o irmão poderá em algum momento ter vivido num desses pontos. Há pessoas que têm uma inclinação para um estilo de coisas, ou roupa, ou carro, ou eletrônica, ele quer estar sempre com o último grito da coisa. Ainda não teve o uso necessário, só usou um mês, já trocou. Eu era viciado também em umas coisas, né? Mas tive que me disciplinar porque somos pessoas imperfeitas e estamos aqui para melhorar como pessoas dentro da nossa família. E então, nós precisamos ter aqui determinados objetivos e valores para a tomada de decisão quando se vamos lidar com estas questões que nós acabamos de apontar. E nós precisamos entender, a seguir, quem de fato está no controlo, amém, naquilo que nós vimos lá atrás. Porque elas advêm de um histórico. Nós vimos, reparem que nós quando falamos sobre o início ou seja, desde a criação e o caminho que nós percorremos até a eternidade, nós falamos também que Deus, quando fez o mundo, quando teve o projeto de fazer o homem segundo a sua semelhança, o dinheiro não estava no cenário, mas o dinheiro apareceu no cenário como consequência da queda para o homem se reger. Amém? E reparem, amados irmãos, o mundo é um garçom mudo, porque ele vai te servir tudo aquilo que você deseja. Só que o mundo jaz o maligno.
E nós precisamos nos disciplinar. Porque ele está ali silencioso. Não te diz nada. Queres? Você é quem está a correr atrás. Então ele é um garçom mudo. Ele nem reclama, nem te vai dizer nada. Você está mesmo a estabelecer o teu próprio preço naquilo que você está a procurar. Quanto mais você procurar, mais preço caro vais pagar. Então nós precisamos nos conhecer, por isso é que nós falamos aí nos objetivos, que era o quê? Sentir, comunicar-se, comportar-se e agir de forma diferente com as finanças. O mundo está muito frenético, muito agressivo. E ele não vai voltar para trás. Como os brasileiros dizem, é só ladeira abaixo. E é aqui então que as nossas decisões financeiras, quem está no controle? Você sentiu olhando o item, isto é, a sua resposta emocional, os teus impulsos? Se vocês verem os spots publicitários, sobretudo os outdoors, as pessoas que trabalham em marketing e colocam um outdoor, e isso é ciência do marketing, são matérias que eu li há um tempo atrás, eles normalmente constroem uma frase ou algo parecido que te dá pelo menos 3 segundos de você ler. Você está no carro, na autoestrada ou está na estrada, mas você consegue ler em 3 segundos. São gatilhos para que você consiga ver. E o que é que eles fazem? Tem um outdoor, criam vários, o mesmo outdoor, você vai ver em todos os tipos, em todo momento. E aquilo começa a gerar uma influência na tua mente. Amém? E você vê que esses são os impulsos emocionais. E há a regra dos 10 segundos, ou dos 10 minutos. Se as pessoas passam numa loja, veem um produto assim, gostou muito, bate assim na hora. Não compra, vai só embora. Volta lá 10 minutos, normalmente já nem vais querer o produto. Vais querer já outro. Amigos e colegas, foram os seus colegas porque dentro de um cenário social, os colegas também podem gerar um impulso dentro das tuas decisões. Naquilo que nós vimos lá atrás. Se você se colocar com os alquimistas, também vai ser alquimista. Se você se colocar com os românticos, também vai ser romântico. Se você for dos românticos, você vai ver, olha, sexta-feira é dia dos homens, já foste. São impulsos. Membros da família, costumes e tradições. Nós temos hábitos, temos tradições que podem gerar esses impulsos dentro de nós. Membros da família, esposa, filhos, irmãos ou outros membros da família tiveram alguma influência na sua escolha? As tuas escolhas às vezes já vêm lá do passado. E agora se juntaste com a tua esposa que também tem outras escolhas. Também veio de uma outra identidade. E vai gerando então uma pressão. Últimos estilos e modismos. O mundo tem tanta coisa a oferecer e você está a correr atrás de tudo isso. É isso que... Onde a tua mente está? Nas plataformas digitais, a ver quais são as últimas modas. Acontece muito. A publicidade, que eu falei lá atrás. Os incentivos, foi por causa de uma venda que estava em vigor. Os seus valores de confiança, foi por causa do que você pensava e do que queria e do seu propósito, senso de valores, estilo e saber o que quer. Irmãos, nós vivemos vários conflitos e às vezes não sabemos como lidar com isto. E aqui nos perguntamos como é que nós vamos ultrapassar estas coisas todas. Quais são as soluções? A seguir. Nós precisamos primeiro olhar quais são os nossos valores. Nós, enquanto cristãos, nós temos uma identidade. E a Bíblia é a nossa maior bússola. É o nosso maior guia. Ele é que traz a nossa maior identidade enquanto cristão para dosearmos a nossa personalidade financeira. É ela que vai nos instruir e trazer valores dentro da própria família para que nós possamos nos adequar nos princípios que regem a família que o nosso reverendo ontem muito bem apresentou. São os nossos valores, irmãos. Os nossos valores têm que ser bíblicos. Eles têm que estar presentes dentro das nossas decisões. Não é à toa que diante de um problema ou uma situação, você e a sua esposa e a família, se for o caso,
precisam antes orar para tomar uma decisão. Precisam gerar consenso. E quando há consenso e a coisa não der certo, irmãos, é muito mais fácil de trazer cura do que trazer problema. E nesse mundo contemporâneo há muitos problemas que partem dessas decisões e que muitas vezes se resolvem por questões financeiras. Mesmo como dar ao filho, como não dar ao filho, o filho quer aquilo, o filho não quer aquilo, como os filhos querem uma coisa, o pai não pode dar, a mãe pode dar por trás, ou o pai pode dar por trás. Tem que haver decisões. Então, é importante considerar alguns aspectos para nós. Onde é que está inclinado a tua necessidade? E hoje aqui apresentamos várias. Há quem está na vida, ele só quer ser feliz. O motivo dele de vida é a felicidade. É a recriação, a maturidade, ter boa saúde. Eu só vivo para ter boa saúde, eu trabalho a minha vida, eu quero ser o mais educado, me formar, a liberdade, família, tolerância, amor. Ou seja, nós podemos estar inclinados para muitas coisas aqui. Há aquelas pessoas que a inclinação dele é o patriotismo, é riqueza, ser aceite num determinado local, ser honesto, confiabilidade. Há valores que têm se perdido a nível da sociedade e que as pessoas só estão vivendo para esses motivos. Mas esquecem-se que o cristão vive num mundo hostil. Parece que está num local que não é habitável, porque há uma promessa que nós vamos ir morar com o Pai. Então quer dizer que o nosso lugar não é aqui. Então nossas inclinações têm que ser muito bem filtradas. Amém? A seguir. Então reparem. É importante, amados irmãos, que diante daquelas todos os conflitos, você perceba que soluções é que você pode construir. Eu e a minha esposa temos um hábito, todos os anos nós temos a reunião familiar e nós estabelecemos esse mapa que está aqui, Programa Anual Familiar. Isto é um modelo que eu trouxe. O que é que acontece aqui? Aqui a gente consegue romper discussões. Nós já tivemos discussões muito firmes no passado, mas aqui se chateamos às vezes. Quem me mandou meter isso para esse ano e agora eu já não quero isso. Já não tens como, minha irmã. Já não tem como, meu irmão. Vamos ter que viver isso. E o que é que nós fizemos aqui? Começamos primeiro com objetivos espirituais. Começamos culto familiar. No mês de janeiro, fevereiro, todos os dias nós colocamos crescimento espiritual. De que maneira que nós vamos crescer espiritualmente? Vamos estudar, não vamos estudar? Depois tem educação espiritual dos filhos. Ler a Bíblia, comprar livro para educá-los. Tema e versículo do ano para o casal. Podemos olhar para o versículo que é transformados para impactar. Ou o casal, paralelamente do tema do ano, você pode absorver um tema que pode definir o casal. Depois temos objetivos familiares. Projeto em família, aniversário dos filhos. Vai ter festa, não vai ter festa, vai ter bolo, não vai ter bolo. Amém? Tem que decidir, irmão. Às vezes você não tem condições. Depois vem formação. Como é que vai ser a formação? Vão estudar, não vão estudar? Amém? Lazer familiar. Passeio no mês, ou de 3 em 3 meses, ou só chupar um gelado. Tem que estar programado, irmão. E nós programamos assim. Fundo financeiro dos filhos, como é que vai ser? 10%, 1% do que ganhamos, não ganhamos? É um projeto família. Trajetória dos filhos e agenda futura. Nós temos que planificar com fundo. O que achas? Ele está a apresentar inclinações para isso, para aquilo. O que é que você acha? E eu vou explicar qual é o resultado final disso. Orientação dos filhos. Para não haver divisão, entramos em um acordo. O sim dela é o meu sim, o meu não é o não dela. Amém? Relativamente aos filhos, porque eles são chantagistas quando começam a crescer. Ele vai, o pai quer uma coisa, já lhe disseram não. Papá, não pode ser aquilo. E eles chateiam-se agora. Eu digo, o que é que a mamãe disse? A mamãe disse não, então filho, é não. E aí não há discussão, nem eu com a esposa. Amém? E depois tem objetivo
material. O que é que nós queremos comprar, o que é que a casa precisa, o que é que a casa não precisa, o que é que precisamos comprar. Decidimos tudo aí ao ano. Amém? E depois tem objetivos pessoais. Cada um também tem objetivos pessoais. Porque nós temos... Minha esposa trabalha, eu trabalho, ela tem objetivos, como é que ela quer crescer no trabalho, eu tenho objetivos pessoais. Depois de nós fecharmos isso, nós oramos a Deus. Oramos e entregamos na mão de Deus. E todo o nosso foco está aqui. O que é que isso acontece? Discussões relativamente a muitos itens, zero. Mas haverá algumas discussões no percurso. E nós vivemos um tema muito engraçado o ano passado. Nós tínhamos programado viagem em família em dezembro. Mas nós queríamos viajar em junho. Lutamos, fizemos tudo, não deu certo, irmão. Esquecemos que já tínhamos orado e entregamos na mão de Deus. E só deu certo mesmo em dezembro. E tenham atenção, algumas coisas não vão dar certo, irmãos. Não se desesperem, podem transitar. Pode ser que você não vai comprar, no aspecto material, o ar-condicionado que você queria para casa. Pode passar para o outro ano. E vão trabalhar os dois nisso. Vão juntar dinheiro, vão trabalhar, o vosso foco está ali. E muitas discussões serão ultrapassadas dentro desse plano. Amém? Amém? Então, era isso que eu queria trazer nesta noite. E agora, como então poder termos esse sustento material, eu vou passar então agora para o nosso evangelista Arsênio. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Quem está com sono, diga amém. Depois de termos falado aqui dos arquétipos e dos comportamentos, da personalidade financeira, emoções, né? Vamos falar um pouco de finanças e poupanças, né? O evangelista Hernani acabou por fazer uma espécie de diagnóstico, né? E ele mencionava que a nossa matriz hoje é cristã, né? Como cristãos, então, como é que nós vamos encarar as finanças, como é que vamos encarar o dinheiro, não é? Vimos que temos várias abordagens. Podemos passar para o slide. Tivemos várias abordagens, não é? Sobre comportamentos, uns extremos, outros menos extremos, pessoas com mais propensão para gastar, e o evangelista deu o exemplo daquele que recebeu o salário e gasta no mesmo dia. Faz-me assim uma espécie, no final do mês, há uma fila enorme no multicaixa, só para ir consultar o saldo. Isso também são emoções, muita ansiedade. Já caiu. É muita ansiedade. E então, nós, como cristãos, temos que ter uma gestão das nossas finanças equilibrada. Que tivemos exemplos aqui e temos exemplos de gestão de finanças nos extremos. Temos duas parábolas no Novo Testamento. A parábola do filho pródigo, que é alguém que gastou tudo e depois, como consequência, foi viver no curral dos porcos. Mas também temos a parábola dos talentos. Aquele que guardou um talento foi chamado de servo infiel. Por que é que você não depositou o dinheiro no banco, pelo menos para render? Então há pessoas que gastam muito e outros são mesmo o que se chama agarrados. Há aquelas pessoas que, dando um exemplo, aquelas pessoas que viajam, quando chegam no aeroporto, no regresso, já não tem dinheiro. E se o avião atrasar, passa fome no aeroporto.
porque está à espera de apanhar o voo, de embarcar para comer a comida do avião. Já não tem mesmo dinheiro. E aquele que é assim muito agarrado. Está muito caro. Está muito caro. Também passa fome no aeroporto, porque a comida é cara e está à espera de embarcar para comer no avião. Então nós temos situações extremas. Mas nós, como cristãos, podemos trabalhar os extremos e ter uma gestão financeira equilibrada. Amém? Então nós vamos começar a nossa abordagem sobre poupanças, sobre finanças, com alguns conceitos. Nós temos o conceito de gestão de finanças pessoais, temos o conceito de orçamento familiar, o conceito de poupança, o conceito de investimento e empreendedorismo, que são conceitos similares. Há alguns que confundem, mas são muito similares, mas têm algumas diferenças. O que é isso de gestão financeira ou gestão de finanças pessoais? São conhecimentos, comportamentos básicos necessários para a administração adequada do dinheiro. Mais uma vez, nós como crentes somos organizados. E para que atinjamos o equilíbrio, temos que ser mesmo organizados. E para nos organizarmos, temos que ter conhecimentos básicos necessários para administrar o dinheiro, para utilizá-lo nas despesas. Temos que administrar. Depois tem o conceito de orçamento familiar, que não é mais do que uma ferramenta que permite planear, controlar as finanças de casa, garantir que a renda seja bem distribuída entre as necessidades, desejos e metas. Depois temos poupança, que é o ato de guardar parte do seu salário ou rendimento para utilização futura. Depois temos o empreender ou investir, que é a aplicação de recursos, tempo, esforço com o objetivo de ganhar ou fazer crescer o dinheiro. Todos estes conceitos estão respaldados em Gênesis, na história de José. José, quando saiu da cadeia, não é, para interpretar os sonhos de Faraó, não é, interpretou os sonhos sobre as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas e as espigas, não é? Ao interpretar, dizia a Faraó que as 7 vacas gordas representavam 7 anos de bonança e as 7 vacas magras representavam, então, anos de aperto. Então José aconselhou Faraó. E Faraó, quando aconselhava, dizia: estes são os anos de bonança e estes são os 7 anos de dificuldades. Convém, e José na altura acho que estava a fazer já, acho que quando dizia convém, estava a apontar a si mesmo. Convém nomear algum administrador para tirar 1/5 dos cereais no tempo de bonança, para poupar 1/5 dos cereais no tempo de bonança. E Faraó viu isto com bons olhos e disse: não há ninguém melhor do que tu para administrar. Depois a história em Gênesis diz que José andou pelo Egito, abriu os celeiros e armazenou 1/5. E que quando chegou o tempo de dificuldades, o povo começou a reclamar e Faraó disse: vão ter com José. José abriu os celeiros e ofereceu os cereais. Ofereceu? José vendeu. Amém? Então nós temos aqui o conceito de administrar, temos o conceito de poupar e temos o conceito de investir e empreender. Então nós, como crentes, nós devemos ser organizados. E uma base para nós nos organizarmos, o próximo slide, é termos um orçamento familiar. Próximo.
A base bíblica é: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba sempre na miséria. Provérbios 21, 5. O orçamento não é mais do que um plano, onde nós definimos o rendimento e deste rendimento, então, tiramos as despesas. O orçamento é um plano. Estamos a falar para as famílias. Para que o orçamento seja bem elaborado, tem que haver transparência. Transparência. Tanto para os papás como para as mamás. Transparência. A mamã tem que saber quanto é que o papá ganha. O papá tem que saber quanto é que a mamã ganha. Não há isso de meu salário, salário dela, ou teu salário, meu salário. É nosso rendimento. Amém? Tem que haver transparência. Mais uma vez, nós como crentes somos organizados. Porque a transparência vai fazer com que sejam evitados muitos problemas do ponto de vista financeiro no lar. Esbate-se o conceito de que o cartão do papá é que tem o dinheiro que não acaba. Aquela expectativa de ter o cartão do papá para fazer as compras. Amém? Esbate-se esse conceito. E podemos até envolver os filhos em algumas despesas que nós vamos fazendo. Envolver, para terem, os filhos têm que ter noção daquilo que é a receita, aquilo que é a renda dos pais. É muito importante partilhar com eles. Porque senão os filhos também formam as suas expectativas. E muitas vezes são frustrados nas suas expectativas porque não há esta transparência, não há esta conversa sobre finanças em casa. Porque senão há situações em que o pai, papá, preciso de dinheiro para... Papá já está todo nervoso. Já está nervoso. A esposa vem, esposo, preciso de mais dinheiro. Ei, mas eu já dei a semana passada. Mas se haver conversa, se haver transparência, todos esses problemas poderão ser mitigados. Amém? No orçamento, quando estamos a executar as despesas, a primeira despesa que nós temos que executar é dízimo, dizimar. Amém? É um bom princípio a se ter, é um princípio bíblico. Amém? Porque senão estamos a roubar a Deus. Sabiam que se não dizimarmos estamos a roubar a Deus? Não é? Amém? Vamos ver aqui. É Bíblia, não é minha opinião, como diz o pastor Yuri. Malaquias 3, 8. Vamos abrir Malaquias 3, 8 e vamos ler todos. Malaquias 3, 8. Está no final do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, perdão. Malaquias 3, 8. Já encontramos no final do Antigo Testamento. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Será que alguém que rouba a Deus tem a bênção financeira, tem a prosperidade financeira no seu lar? Será? Não. Não. Então, como elaborar o orçamento? 1. Peça sabedoria a Deus para elaborar o orçamento. Tiago 1,5 diz que
Deus dá sabedoria liberalmente. Ore para elaborar o seu orçamento familiar. Amém? E Deus vai orientar. Identificar o que é essencial. Identificar o que é essencial. Há despesas essenciais. E aí temos algumas, não é? Alimentação, despesas de casa, escola, transporte, renda de casa. São despesas essenciais. Distinguir entre necessidades e desejo. O evangelista falava um pouco no início. Há questionamentos que temos que fazer antes de executar as despesas. Será que eu necessito mesmo disso? Ou é só mais um desejo? Temos que questionar. Estabelecer metas financeiras. Estabelecer metas financeiras ao elaborar o orçamento. Falava-se do plano, não é? Há planos de comprar A, comprar B. Eu tenho que estabelecer metas. Amém? Avaliar o impacto de cada gasto. E voltamos à apresentação inicial. Há pessoas que gastam sem avaliar o impacto. Temos pais a comprometerem um orçamento familiar porque quer aparecer, quer se mostrar, vão me sentir. Então, gasta mesmo o orçamento familiar e depois até tem problemas com o colégio porque aquele gasto era para pagar a propina dos filhos. E depois fica chateado, não deviam tirar o medo do colégio, vou. Negligente. Falta de organização. Então tem que se avaliar o impacto de cada gasto. Gastar sempre em função do orçamentado. Orçamentou X mil para as compras de casa, gasta só neste nível. Porque a partir do momento em que eu me exceder, estou a comprometer recursos de outras despesas. Isso dá problema. Não gastar mais do que se ganha. Não gastar mais do que se ganha. Viver em função da tua medida. Há situações em que uns vão almoçar com os colegas no restaurante. Dizer não também não faz mal a ninguém. Você está a evitar problemas dentro de casa. Vai almoçar com os colegas vão no restaurante caro, só o prato é metade do teu salário. Dizer não faz mal a ninguém. Evita problemas em casa, evita comprometer o orçamento familiar. Amém? Ou vai, eu nesse restaurante só consigo mesmo pagar uma garrafa d'água. Vocês vão mesmo comer caviar, mas eu só vou beber uma garrafa d'água porque vou vos fazer companhia. Não faz mal a ninguém. Evita problemas no lar. Amém? Não antecipar recorrendo ao endividamento. Os quilapes. Isso é para as mamás. Mamás. Não é verdade? Nunca viram mamás assim? Ei. Mamás. Que lápis, as mamães. Não, tem sempre contas a pagar. Ei, agora as cortinas, agora os lençóis. Isso compromete a renda de casa. Você recebe agora, mas tem que ter a certeza que no futuro vai receber rendimento para cobrir essa despesa. E mais uma vez volta à transparência. Consulta mesmo, esposa, olha, podemos comprar então as cortinas. As cortinas só aparecem já de repente.
os pratos só aparecem de repente, os jarros só aparecem de repente. Oh, você está a comer em pratos novos, mas às vezes é o que lá compromete a renda futura, mamães. Amém. Planear com base na renda disponível. Não vale a pena. Você só tem dinheiro para comprar bilhete de passagem, começar a planear comprar avião. Não. Você só tem dinheiro para comprar bilhete de passagem, compra só bilhete de passagem, não vai ao aeroporto ver o preço do avião. Não. Amém. Amém. O ideal é ajustar os gastos às receitas e não o contrário. Amém. Slide a seguir. Então, o outro conceito é o de poupança. José ajuntou todos os cereais, guardou em armazém nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos no campo vizinho. Gênesis 41, 48. Então, por que eu devo poupar? Para situações imprevistas. Há situações de perdas de emprego. Depois da crise, muitos familiares, muitos chefes de família perderam os empregos. Doenças, acidentes, avarias nos veículos, nos equipamentos. Para pagar dívidas. Já te endividaste anteriormente, então começa mesmo a poupar para pagar as dívidas. Ou para a garantia do consumo futuro. Concretizações para investimentos, empreendimentos, para garantir que o consumo seja de forma contínua, para que não haja oscilações. Quando tem dinheiro, está a viver a grande e a francesa. Mas depois, quando não tem, também torna-se difícil. Isso traz confusão, isso traz problema. Amém? Ou para ter independência financeira ou para filantropia. E aqui é importante notar que José começa a poupar apenas nos anos de fartura. Se você está desempregado e não consegue poupar, se você não está no tempo de bonança, tem muitas dificuldades para poupar. Amém? Então, mais uma vez, para fazer poupanças, peça sabedoria a Deus para ajudá-lo a poupar. Criar um plano de poupança com objetivos claros. O que eu quero fazer ao poupar o dinheiro? Quero comprar uma casa. Estou a poupar para a formação dos filhos. Estou a pensar na minha aposentadoria. Nós que estamos próximos da aposentadoria, temos que pensar nisso. Poupar para a aposentadoria. Estou a pensar em expandir o meu negócio. Estou a pensar numa viagem de família. Então, eu tenho um plano claro. Depois, pague-se primeiro. Pague-se primeiro é o quê? Assim que você receber o salário ou o rendimento, devolva o dízimo. Amém? Devolva o dízimo e depois poupe. Só depois é que vai fazer as outras despesas. Amém? Depois, ajustar o seu estilo de vida às suas reais capacidades. Já falamos um pouco sobre isso. Cortar os gastos desnecessários. Reveja os seus hábitos, veja onde pode economizar, evitar compras por impulso. Mamães, evitar compras por impulso. Os papás também, evitar compras por impulso. Há situações em que há um casamento e uns vão ao seu guarda-fato, olha, não tem roupa. E tem que comprar um vestido novo. E muitas vezes o que acontece é que
o vestido do casamento anterior até está novo, mas já me viram. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é que se lembra de todas as roupas, vestidos, sapatos, de todas as pessoas que foram no último casamento que foi? Levanta a mão. Vou fazer de outra forma. Quem é que se lembra da última roupa que pôs no último casamento que foi? Levanta a mão. Amém? Então, o problema está nos outros. Ou melhor, o problema não está nos outros, está em nós. Nós é que somos os outros dos outros. Amém? Então não vale a pena fazermos gastos desnecessários com vestidos, sapatos, etc., porque os outros não vão se lembrar daquilo que nós vestimos. E se o vestido está novo, use. Se o fato está novo, use. Amém? Estes recursos, estes gastos podem ser utilizados noutros gastos. Amém? Construir uma reserva de emergência. Há quem vive mesmo só. Vive só. Deus proverá. Ei. Não. Numa situação de emergência, tem dificuldade. Amém? Ter contas separadas. Uma conta bancária para as despesas e outra para poupar. Estamos com algum apreço no tempo, então vamos apressar a nossa slide a seguir. Algumas técnicas de poupança. A primeira é, portanto, a base bíblica é: Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Gênesis 41, 34. Algumas técnicas podem ser a técnica 50, 30, 20, que é repartir a renda mensal em 50% para as necessidades, 30% para os desejos, lazer e compras pessoais, e 20% para o dízimo e poupança. Apesar da ordem estar 50, 30, 20, é importante dizer que a ordem devia ser 20, 30, 50, porque o dízimo é o mais importante. Método dos envelopes: separar o dinheiro físico mesmo, pôr em envelopes. Quando o envelope acabar, já não realiza mais essa despesa. Amém? Depois, o desafio das 52 semanas. Esse desafio é interessante. Eu estou a fazer este ano. O desafio das 52 semanas é um valor crescente na semana. Primeira semana, 1.000 kwanzas, depois 2.000, para a conta de poupança. Nas 52 semanas, se forem 1.000 kwanzas, terão poupado 1.378.000 kwanzas. Nós podemos estar a falar 1.000 kwanzas, mas podemos começar com valores pequenos. Para os filhos que recebem a mesada, papais, aqueles que têm a possibilidade, deem mesada aos filhos. Não só os filhos, mas como as esposas também. Deem mesada às esposas. Parece que não. Isso é muito importante porque está a incutir os valores de gestão financeira à família. Amém? Amém? Porque aí tu vais compelir os filhos a devolverem o dízimo. Devolve o dízimo da mesada. E ele, quando crescer, vai ter esse princípio. Não vai ficar com o coração apertado para dizimar. Amém? Técnica do espera 24 horas. Viu uma coisa,
deu-lhe um impulso. Espera 24 horas, vai orar. Vai mesmo orar. Amém. Registre tudo e compre com lista. Mais uma vez, isso é para as senhoras. Compre com lista. Vai ao supermercado com lista. Porque a mamãe às vezes vai, não, só vou comprar azeite, mas quando abro o porta-bagagem do carro, é o supermercado inteiro. Compre com lista, porque às vezes o excesso de gastos pode comprometer o orçamento de casa. Amém? Use planilhas de Excel, também ajudam, ou ter um bloco de anotações. Podemos passar para o slide seguinte. Investimento, empreendimento. Texto base: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Quer empreender, quer investir, consagre ao Senhor. Amém? O investimento é mais do ponto de vista financeiro, não é? Podemos ter contas de poupança, podemos investir em instrumentos mais complexos, dependendo do nosso conhecimento. O empreender é, então, o empregar recursos, conhecimento. Para empreender, comece a fazer fazer aquilo que você sabe. Se você não trançava as bonecas quando era criança, não se mete no negócio do cabeleireiro. E assim vai, com os bolos, com tudo. Faça aquilo que você sabe. Há pais, por exemplo, que estão a comprometer o orçamento da casa. Ei, Yango, compra um montão de carros, depois tem problemas com o motorista, tem um montão de problemas. Amém? Comece com aquilo que você sabe. Resolva um problema real. Quando apresentar um produto, um serviço, é um produto que venha satisfazer a necessidade dos clientes. Comece com um pequeno teste. Há quem compra já tudo. Comece com um pequeno teste para ver se o negócio vai dar ou não. Use as redes sociais, ouça os clientes, controle os gastos, faça parcerias. Todavia, cuidado com o jugo desigual. Amém? Nós somos cristãos. Aprenda sempre. Aprenda sempre. Para finalizar, paz, transparência. Mamães, menos emoções. Filhos, aprendam com os pais. Amém? Porque se nós como igreja formos organizados, se nós como igreja tivermos as nossas finanças debaixo da vontade do Senhor, eu creio que Deus vai operar grandes milagres no nosso meio. Vamos ter prosperidade financeira, vamos ter os nossos filhos a administrar coisas grandes que não se chegaram aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, nem aos nossos corações. Até aqui a palavra.